Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vez que nós estamos aqui nos preparando e dando início agora ao primeiro episódio de uma nova série de vídeos que nós vamos lançar aqui no canal da IP Semear. Então, desde já, eu quero dizer que você é sempre muito bem-vindo a compartilhar, a deixar a sua mensagem, se inscrever também no canal para que você possa receber aqui os conteúdos que nós temos produzido com muito carinho para cada um de vocês. E hoje eu tenho a alegria de estar dando início a esse novo projeto que eu tenho chamado de Amado Timóteo, com base num livro que eu recebi logo no final do meu tempo de seminário de um grande amigo, e é ele que hoje tem o privilégio de estar aqui comigo para poder fazer este bate-papo, mas é mais do que um bate-papo, é mais do que um podcast, é mais do que apenas sabermos um pouquinho da vida dele. A nossa intenção aqui é justamente como no livro, buscar conselhos, conselho para a vida pastoral, conselho para a vida da igreja, e no meio disso tudo nós vamos conhecer um pouco também do trabalho, a maneira como Deus tem conduzido a vida dele lá e o que ele está fazendo. Então, sem mais delongas, melhor do que eu apresentar, ele mesmo vai fazer muito mais ênfase e falar um pouquinho sobre ele. E está aqui, você já está vendo ele aqui do meu lado, este é o reverendo Sami, um grande amigo de longas datas, meu mentor, meu pastor, foi alguém que me conduziu ali pelos anos de seminário, me pastoreou, me casou e fez tanta coisa que se eu for colocar aqui e listar, não vai ter tempo suficiente. Então, pastor Sami, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer receber você aqui e eu quero que você se apresente e primeiro, em poucas palavras, fale um pouquinho, né, sobre a sua vida, a sua trajetória, porque tem gente que vai nos assistir e ainda não te conhece, mas garanto que depois desse vídeo não vai deixar mais de seguir você. Bom dia, Duzinho. Duzinho carinhosamente, reverendo Eduardo, né? Agora reverendo Eduardo, não é brincadeira não. A gente sempre teve essa liberdade de se tratar assim, e é um prazer enorme estar aqui na TV Semear, esse programa que tem um viés, um diferencial muito importante, que eu disse a você no começo desse projeto, quando você me passou, é coisa nova, inédita, trazer pastores para falar de teologia pastoral, para abençoar outros pastores, mas, sobretudo, também chamar a atenção da igreja. A igreja precisa entender o ministério pastoral, é um ministério, é um abençoador, é uma grande dádiva à igreja, mas a igreja precisa cuidar realmente dos seus pastores para que essa dádiva seja uma dádiva e não se transforme num problema, né? numa maldição. Então, eu sou Sami Anderson, casado com Dona Kelly, há 30 anos de convivência, 25 anos de casamento, e desse amor nasceu Maria Vitória, 22 anos, Sofia, 12. Nós estamos agora, nesse exato momento, sendo chamados pelo Senhor a estar aqui nos Estados Unidos, em Tampa. O sotaque já me entrega, né, Dizinho? Sou, Muito. sou lá de cima, da parte de cima desse amado Brasil, sou do Nordeste, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, mas minha trajetória ministerial comecei lá em Recife, como seminaristas em muitas congregações e muitos pastores, tive o privilégio de trabalhar juntos. Depois eu vim em 2005, Piracicaba, São Paulo, e depois Limeira, onde a gente se conheceu. Eu e o pastor Eduardo nos conhecemos lá. Em 2009, eu assumi o pastorado de Limeira e saí agora em 2023. São 14 anos e 6 meses de pastorado lá na IP Novo Mundo. E agora, há 2 anos, estou aqui trabalhando nos Estados Unidos com o projeto da Igreja Esperança, que plantou a nossa igreja de Tampa. Começamos o trabalho aqui praticamente do zero, com 4 famílias que se deslocavam de Tampa para Orlando. E agora a gente está aqui com um trabalho implantado, com aproximadamente 102 membros. Em 1 ano e 6 meses, já temos 2 presbíteros, 2 diáconos, e a igreja, graças a Deus, está indo bem. E a gente louva ao Senhor pelo que ele tem feito aqui no meio do contexto imigratório brasileiro, que vocês devem acompanhar as notícias por aí. Não é fácil, não é simples. Eu sempre costumo brincar que as redes sociais não entregam o que verdadeiramente é a moradia aqui nos Estados Unidos. O cara tira uma foto na Disney com um carro que ele está pagando o leasing e a turma daí acha que está todo mundo nadando dinheiro aqui. Não é essa a realidade. A realidade difícil, dura, de muito trabalho.
mas a gente louva ao Senhor por poder estar vivendo essa experiência ministerial e desafiadora para mim, junto com a minha família, né? Então a gente está aqui para servir no que for preciso, Duzinho, Pastor Eduardo, né? Vai sempre cometer esse ato falho aí, mas Com Deus certeza. te abençoe e é um privilégio poder participar desse primeiro programa. É isso aí. Eu quero já deixar claro aqui que não é um ato falho. Na verdade, é tão somente o transbordar de uma amizade que a gente tem, que graças a Deus vai para além do ministério, né? Então, as É verdade. formalidades são apenas um detalhe nesse processo. Então, fique tranquilo em me chamar de Duzinho, garanto que ninguém aqui vai ficar ofendido com isso. Mas, Samizinho, vamos lá então, tá vendo? Eu também vou te chamar de Samizinho, porque era o nosso dia a dia, o cotidiano, né? Então a gente vai alternando entre os pronomes de tratamento, mas também entre a nossa alegria e leveza da amizade que a gente tem nos bastidores, né? Mas, Pastor Amém. Sami, vamos lá. Eu acho que um ponto importante para a gente começar a refletir um pouco é Uhum. justamente esse contexto que você se encontra no momento, né? Você, para quem conhece um pouco mais da sua história, você tem já, digamos assim, do seu currículo, né, algumas viagens internacionais, mas eu Uhum. acredito que nada se compara com a imersão de realmente ter que plantar um trabalho, trabalhar numa cultura diferente, da maneira, né, e no nível como você está fazendo. Então, dentro desse contexto, conta pra gente um pouco dos maiores desafios que você, a família como um todo, encontrou em deixar, né, a terra de origem, o país de origem, né, a terra de origem que seria o Nordeste, já há muito tempo vocês realmente não estão lá, mas deixar o país de origem e agora se encontrar em uma cultura totalmente diferente, com muitos viés, inclusive ainda que o mundo globalizado mostrasse um pouquinho do que é os Estados Unidos, como você acabou de dizer, não é o que a internet nos mostra a realidade que está aí. Então fala um pouco para a gente desse choque de cultura que teve aí para iniciar esse trabalho de plantação. Muito boa a sua pergunta, porque me dá a chance de relembrar, né, um pouco, né, e perceber que realmente eu estou vivendo um período novo no meu ministério, apesar de, Uhum, desde 98, eu estou no seminário, eu fiz seminário em Recife, né, então uhum, 98 para cá já são mais de 20, quase, né, 27 anos de trabalhando no ministério, entre uhum, seminarista, pastor ordenado. Tive chance, como você disse, de viajar algumas partes do mundo, né? Pregar, inclusive, dar estudos em outros lugares, na África, enfim. Então a gente realmente passou por muita coisa, mas nada se compara a um pastoreio num contexto imigratório dentro dos Estados Unidos. Realmente é um negócio desafiador, desafiador demais. Eu digo que eu estou me reinventando, né? uhum, Porque, assim, a cultura aqui você tem a cultura brasileira dentro de um país americano, vai vendo, uhum, que tem leis e composições diferentes com que o povo da gente está acostumado. Esse povo precisa fazer uma adaptação já social, econômica e, sobretudo, ainda manter a sua fé. O que não que é, o desafio. que não é simples. Já é uma equação por si só muito complexa. E o cara chega aqui, o problema é esse, que o cara chega aqui, ele sai daí, ele vem para cá, ele tem que dar certo. É isso que eu estou dizendo. Não Em tem outra alguns, opção. programas que eu tenho participado, pessoal sempre faz essa pergunta que você faz, como é que é o pastoreio? E eu digo, olha, aqui é o seguinte, os crentes daqui, eles são tentados a adorar Mamon, o Deus do dinheiro, né? Por quê? Uhum, Porque eles saem daí, eles têm que dar certo, eles têm que dar certo. Como é que eles têm que dar certo? Eles têm que vir para cá, ganhar dinheiro, comprar a casa que ele não pôde comprar no Brasil, andar no carro que ele não pôde andar no Brasil, mandar dinheiro para a família, tá certo? Para dizer que ele está uhum, bem. Então, aí ele chega aqui, encontra um cenário econômico difícil, porque alguns não têm documento, outros estão lutando por documento, então eles ficam uhum, numa categoria de subemprego. Então, eles têm que aumentar a jornada de trabalho para conseguir conquistar mais recursos. E o que, que ele faz com a fé dele? Engaveta. Engaveta. uhum, Porque domingo não dá para participar de culto, não dá para participar durante a semana. Ele endoida de trabalhar, se mata de trabalhar. Por quê? Porque ele tem que dar certo. sim. Senão, eu vou embora. Né? Senão, eu fracassei. Então, a gente lida com isso. Para você ter uma ideia, aí, a gente é acostumado, você está no pastoreio,
há um bom tempo também, a gente está acostumado. No Brasil é o seguinte, os crentes que têm uma origem mais, ou simpatiza mais com a doutrina presbiteriana, está lá a igreja presbiteriana. O outro, Assembleia de Deus, está lá a Assembleia de Deus, Batista. Então já chega para você meio que selecionado. Aqui não, aqui o cara não tem isso. Então o que é que ele faz? Ele se apega naquele grupo que foi mais receptivo a ele. E não necessariamente a origem da fé dele. Entendi. Entende? Então você tem uma comunidade sempre muito mista aqui para pastorear, muito mista, de várias origens, de vários lugares, de vários credos. Mas você, por exemplo, no meu caso, eu sou um plantador da igreja presbiteriana. Então eu vou estar moldado dentro daquele ambiente cultural que a gente está acostumado. E aí você começa a ter conflitos, ter confrontos. E aí você junta essas duas coisas. Falta de tempo, porque o pessoal está focado em trabalhar. E com o background da gente, né? Ser presbiteriano, então você, para encontrar um modo de operar aqui, você vai ter que ser muito mais flexível do que você foi no Brasil. Você vai ter que sair do escritório para ir para o campo. Eu fico atrás do pessoal que está com folga, para você ter uma ideia. Qual o dia de folga teu? Eu fico perguntando o povo, qual o dia de folga teu, para poder ter um tempinho com o cara, tomar um café com o cara e pastorear o cara. Vai vendo que loucura. Antigamente não, aí no Brasil não, você abre o gabinete pastoral, quem quiser procura, quem não quiser. Outra coisa, igreja, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos da sua casa, igreja de bairro, você escolhe que está pertinho de você. Aqui não. Aqui o cara tem que orar 1 hora, rodar às vezes 1 hora, 45 minutos para chegar na igreja. Ele é muito distante. Então, aí o pastor fica como? Que nem doido, tem que ir atrás desse povo que mora 50 minutos, 1 hora e meia, para poder ter uma chance de aconselhamento bíblico, uma chance de pastoreio. Então, não é simples, Du, não é simples essa equação. Aí você diz assim, não, mas treina então tua liderança. Beleza, treinar minha liderança. Ok, nós vamos fazer isso agora, a partir de primeira segunda-feira de agosto, nós vamos ter um treinamento para equipar o povo para pastorear uns aos outros. É o recado bíblico, fazer discípulo. A gente não está inventando roda nenhuma. Beleza, mas como é que tu faz isso se os teus líderes, por exemplo, às vezes eles têm que viajar para trabalhar fora e passar uma semana para ter que ganhar aquele dinheiro? Entendeu? Então, são desafios que existem, não é criados na nossa cabeça. São bloqueios mesmo que acontecem. Então, o contexto de pastoreio, o pastorado, num contexto migratório brasileiro, aqui nos Estados Unidos, ele é diferente. Ele é diferente de tudo que eu vivi, ele é diferente de tudo que eu tenho experimentado. Ele me tirou da zona do conforto, que a gente, como pastor presbiteriano, a gente acostuma trabalhar 12, 15 horas no sermão, para estudo bíblico, vai lá, faz o aconselhamento, e vai lá e tá ali na igreja, faz o cultinho da semana. Por exemplo, culto da semana. Se eu Eu ia colocar... perguntar sobre isso, inclusive. Exatamente. A dinâmica dos cultos e tudo mais. Pois é, e culto da semana, meu amigo, não tem essa possibilidade praticamente. E vai ter. Você vai ter 4 gatos pingados, 4, 5 pessoas. Você vai ter. E você vai ter. A igreja, ela não consegue. Porque ela tem. O povo tem uma dinâmica, por exemplo, aí no verão eu digo, poxa, graças a Deus, verão, vou ter a igreja mais presente. Piora. Por quê? Porque o dia é mais longo, o cara aproveita nessas casas de construção, que é a maioria que estão trabalhando em casas de construção, o que é que acontece? Ele não tem energia elétrica já instalada na casa. Aí o dia mais longo ele aproveita para, de vez de fazer uma casa, ele faz 2. Entendeu? Então aí você tem que trabalhar contra mamon. Mamon. É o seguinte, tem que dizer para os caras que se tiver o que beber, comer e vestir, estejam satisfeitos. É isso que diz a palavra do Senhor, rapaz. Não, mas eles têm que dar certo, eles têm que dar certo. Então você tem que bater em mamon, desconstruir mamon, trazer Deus para o lugar de novo da vida dessas pessoas, e não o American Dream, né? O sonho americano. Não, tem que tirar o sonho americano e colocar Deus de novo. Então, isso é um trabalho a longo prazo. Isso vai levar tempo. E, além disso, do desafio não só de pastorear a igreja americana, a igreja brasileira, mas como você chega, como igreja brasileira, que está na América, nos americanos. Como é que você vai? Porque você quer que todos os povos louvem ao Senhor. Você quer que tudo, né? Então, é um desafio muito grande, meu irmão. Mas eu estou, assim, animado e vivendo isso e orando, pedindo a Deus que dê sabedoria e força para a gente encontrar um meio de fazer as coisas aqui acontecerem também. Não a gente acontecer, né? Mas o Senhor fazer acontecer.
acontecer. Através do trabalho de vocês, né? E era justamente isso que eu ia perguntar, se a estrutura, né, como a gente fala com base no livro lá, a treliça, né, que sustenta a videira nos Estados Unidos, se ela era parecida, ou seja, a estrutura de culto, a estrutura de culto de semana, doutrina, oração, escola bíblica, os cultos de adoração no final de semana, essa estrutura toda, ela se altera aí nos Estados Unidos, ou é mais essa questão da semana? O final de semana você consegue aplicar estudo bíblico numa escola dominical, consegue fazer o culto normalmente, tem alguma divergência ainda do que a gente vive aqui no Brasil? Quanto à questão do final de semana, o domingo em si, a gente não abre mão, né? A gente não abre Uhum. mão porque a gente acha que isso é o quarto mandamento, dia do Senhor. Isso é da nossa teologia, da teologia bíblica, eu entendo, e nós, como presbiterianos reformados e confessionais, a gente defende muito isso, dia do Senhor, e a gente não abre mão. Então, o que é que a gente faz no domingo? 10 horas da manhã, culto, aí tem um intervalozinho entre o culto e a escola bíblica, de 15 minutos, 11h30 escola bíblica, e 12h30 servimos o nosso almoço. Todo domingo a gente almoça junto. Olha, Essa foi uma legal. grande estratégia para suprir o problema da comunhão e da semana. Entende? Sim. Aí eu bato muito aqui, já que já propuseram acabar, porque dá muito trabalho, o povo traz, né? Como é que a gente faz? Uhum. Traz a comida, né? As irmãs se organizam e traz a comida, né? Kelly, minha esposa, ajuda muito nessa área aí com as irmãs. Então, aí todo domingo a gente almoça junto. Isso é um game change. Isso é um negócio extraordinário que aconteceu e que dá a chance da gente ser igreja em comunidade, entendeu? Legal. Durante a semana a gente funciona com o GF, né? O grupo familiar, que é uma sexta-feira, Uhum. mas que tem uma frequência baixa, e poderia ter uma frequência maior, mas por causa daquela coisa. Então a gente não enche muito a semana. A gente não quer encher muito essa semana porque o cara já está Uhum. nessa velocidade louca. E a gente quer o quê? A gente quer que ele esteja no domingo. No domingo a gente não abre mão, a gente fica batendo para que ele esteja no domingo. Porque o domingo bem feito, assim, uma boa pregação, aí a gente tem que Uhum. caprichar na exposição bíblica. Aí Uhum. depois uma escola bíblica bem feita também, pelo menos já dá aquela base inicial, aquela sustância para poder o cara enfrentar a semana. E a comunhão do almoço, né? Então é um negócio assim que a gente prioriza. Nós Muito estamos bom. agora, como a gente está no começo, e os líderes foram eleitos agora, a gente vai criar uma sala de segunda-feira para discipular toda a liderança. É obrigatório que eles estejam presentes. E aí a gente vai Legal. fazer o discipulado para poder eles mesmos começar a ir nos outros e cada um pegando um para ir discipulando. Entendeu? Então isso é um trabalho que a gente está tentando fazer, implantar, está no começo, está em oração e está em estruturação, já vimos o conteúdo e agora a gente está tentando colocar para frente. Então é mais ou menos como está funcionando nossa igreja aqui. Muito bom. Excelente. Eu acho que eu vou ter que chamar você para o nosso quadro de quando eu comecei, né, a fazer os vídeos aqui para o YouTube da igreja, que é um podcast, para a gente conversar em 1 hora, porque tem muito assunto, muito assunto. Se deixar, a gente vai embora. Exato. Mas como eu já tinha anunciado para você, até para não atrapalhar demais o seu compromisso, que eu disse que seria rápido aí também, vamos para o que eu tenho proposto para nós nesse momento. Meu querido pastor e amigo, vamos voltar a, pelo menos, eu estou há 12 anos aqui no Jardim Damasceno, né, na IPCMA, vamos voltar pelo menos uns 13, 14, 15 anos atrás, naquele momento onde você buscava aconselhar, né? Eu lembro, assim, claramente de você falando, Zinho, você tem ministério. Eu falava, não, eu não quero ser pastor, né? E passei muito tempo lutando contra isso, exato. Mas olha para a igreja te ama, você é um líder nato, as pessoas respeitam você. Então, a gente passou um período muito legal de aconselhamento, onde você realmente... Eu me sentia discipulado por você. A gente andava Amém. muito junto, a gente Amém. estava junto o tempo todo, um na casa do outro. Eu nunca vou me esquecer de uma cena assim que me marca até hoje, que é você sentado num quarto recém-feito pela minha mãe e a gente produzindo aquele estudo cronológico. Lembra disso? Me lembro muito, 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 muito. Pois é, e aquele estudo rendeu alguns frutos, né, Ainda está pastor rendendo, Sandro? viu? E ainda rende, olha aí que bênção. Então isso foi produzido há o quê? Há 15 anos atrás, mais ou menos, né? Brincando, uns 15 anos aí, tem servido ainda, como você tem dito, ainda tem servido o reino do Senhor. Então, assim, foi um período muito gostoso de caminhar junto, de aconselhamento, e eu quero reviver um pouquinho disso. Então, meu querido,
olhando agora com toda essa trajetória, todas as experiências que Deus tem te permitido passar aí, tente, em algumas palavras, nos dar um conselho, né? Tanto para o pastor, que sou eu, né? Como também para a igreja, um conselho que fale dessa, digamos assim, deste trabalho conjunto que é a vida ministerial do pastor, que tem essa responsabilidade espiritual sobre a vida da igreja, mas que também tangencia a vida dos nossos irmãos que vão estar assistindo esse momento de bate-papo aqui, para que eles também se sintam aconselhados, né? Então, diante daquilo que você tem vivido aí, me deixe um conselho para a gente fechar com chave de ouro agora esse momento de bate-papo, e eu prometo que vou dar mais tempo para você para a gente conversar sobre essas outras questões que ficaram. Com certeza, querido. Olha, deixa eu tentar ser bem objetivo. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que a gente teve mesmo de trabalhar junto com você e ter trabalhado com outros pastores que Deus tem colocado, né? Outros irmãos que têm a vocação pastoral. E se eu pudesse resumir tudo, e eu tentar ser objetivo, o meu verso, o versículo bíblico que guia o meu ministério é Colossenses 3:23. E eu queria ler com você e com a sua audiência, para eu não citar apenas de cabeça, eu sei ele de cor, mas para o povo entender que eu estou lendo das Escrituras. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Duzinho, esse verso é o verso da minha vida, é o verso do meu ministério, e é o que salva a gente. A gente precisa aprender, quando foi chamado, os pastores, os vocacionados, os seminaristas, líderes de ministérios dentro da igreja, isso é um conselho para todo mundo, que a gente não faz as coisas olhando para os homens. Se nós fizermos desta perspectiva, primeiro, nosso serviço não glorificará o nome do Senhor. Segundo, as pessoas não vão ser bem servidas, porque há umas que nós amamos, vamos servir de um jeito. Aquela que nós não temos tanta afinidade, a gente serve de outro. E a terceira coisa, sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai se decepcionar com alguém e você vai parar de servir. Este é o ponto. Então, por que eu tenho que fazer as coisas do ministério para o Senhor e não para os homens? Primeiro, porque eu tenho que entender a quem eu estou servindo. É a Cristo que eu estou servindo. Não é a homem nenhum. Então, eu tenho que perguntar ao Senhor como é que eu faço o meu serviço. E não como é que eu faço para agradar os outros. Não. Às vezes, o nosso serviço vai agradar o povo de Deus. Por quê? Porque é Deus que está orientando a gente a fazer. E ora, não vai agradar, mas certamente quando a gente não agradar, se a gente estiver fazendo para o Senhor, o problema não está no nosso serviço, está na vida das pessoas que nós estamos pastoreando. E Deus vai tratar com elas. Ou vai tirar do nosso caminho, ou vai mudar o coração delas. Não tem outra perspectiva, né? Agora, como é que eu faço para alimentar essa coisa de servir ao Senhor? Aí é vida com Deus, não tem jeito. Pastor que não vive com Deus, ele não vai pastorear muito tempo. O que é você? Uma frase interessante que eu vi esses dias é de um amigo meu, reverendo Eduardo. Eduardo também, a gente chama ele de Dudu. Eu, Eduzinho, a gente chama ele de Dudu, lá de Brasília. Legal. Dudu diz assim, sabe, eu cansei de servir a Deus sem estar com Deus. Quando você às vezes está servindo a Deus. Como assim servindo a Deus? Fazendo a obra da igreja. Indo lá pregando, indo lá orando pelo povo, indo lá servindo, tocando, cantando. Você está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo para Deus. Mas o problema é que você às vezes não está fazendo com Deus. Deus não está com você porque você se afastou da comunhão. E você está reproduzindo apenas os conceitos bíblicos que você já aprendeu a fazer. Você decorou. Você sabe esboçar um texto e pregar. Cara, isso não vai fazer impacto na vida da igreja. O que faz impacto na vida da igreja, o que dá autoridade a gente, é quando a gente está servindo com Deus. E servir com Deus implica em voltar a amar as Escrituras, porque é ali que ele fala com a gente. Gastar tempo com o texto, gastar tempo conhecendo quem é o Senhor, orando, vibrando de novo, se alegrando de novo em conhecer as Escrituras, em conhecer, né, a Ele, da maneira que ele se revela.
E a segunda coisa é servir sem nenhuma pretensão. Não queira o aplauso. Sirva pelo que ele faz. Então a gente se alimenta de fazer as coisas para Deus pelo que ele é, amando as escrituras, a leitura, a vida e a oração, mas pelo que ele faz. Quando a gente serve, a gente vê o efeito. E a gente vê o efeito não porque a gente tenha poder em nós, mas porque ele faz através de nós. Ele faz. Duzinho, a paga do nosso ministério é quando um irmão diz assim, pastor, eu estava tão mal, tão mal, tão mal. Mas o senhor disse uma palavra lá no dia do culto, lá na pregação, mudou minha vida. Hoje meu casamento é outro. Cara, isso é Deus fazendo através de nós. Então, por isso que a gente tem que fazer para ele, sabe? Então, se eu pudesse dar um conselho, era esse. E cuide para que você sirva ao Senhor com Deus e não apenas para Deus, mas com Ele. E aí você muda tudo, inclusive nosso relacionamento com redes sociais. Cuidado. O pastor está sendo hoje tentado a se transformar numa personalidade, numa influência digital. Pastor não é influência digital. A gente tem que usar as ferramentas digitais. Nós temos que fazer o que você está fazendo. Produzir uma conversa aqui boa para abençoar pastores, abençoar a igreja. Mas a gente não pode esperar que a gente ganhe milhões de seguidores, porque esse não é absolutamente nosso objetivo. Nosso objetivo é que, mesmo com as redes sociais, com o jornal, com a imprensa, a gente não é contra isso. A gente tem que estar nesses lugares, entenda? Mas eu não posso ser tentado a fazer conteúdo apenas porque eu vou ganhar like, porque eu vou ganhar seguidores. Eu tenho que fazer conteúdo como que você está tentando fazer para abençoar a igreja, para edificar a igreja. Se vai dar 100 visualizações ou 1 milhão de visualizações, não é o nosso ponto, porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. Esse é talvez o grande ponto que eu queria destacar nessa hora, Duzinho. Muito bom mesmo, porque o que a gente está fazendo aqui, como você falou, ele tem uma importância que nós mesmos, humanamente, mensuraríamos de uma forma muito equivocada, né? Porque eu ouvi isso de um outro colega, que também, apesar de pouco tempo, mas tem sido muito importante na minha caminhada, que é um amigo de Belo Horizonte, e ele tem dito isso para mim, falou assim, Du, produz, mas produz pensando no reino, que Deus está se agradando porque você está fazendo coisa boa, você está querendo passar uma mensagem verdadeira, fiel às Sagradas Escrituras. Se vão assistir 10 pessoas ou 10 milhões de pessoas, isso daí não é o seu objetivo final. O seu objetivo final é colocar conteúdo bom à disposição do reino. E quem Deus vai tocar através deste conteúdo é com ele, não é com você. Então vai de encontro com outros conselhos que eu tenho recebido aqui, e louvado seja o Senhor por isso, porque realmente a gente tem que cuidar do nosso coração. Né? A gente é tentado pelas luzes, tentado pelos likes o tempo todo. Nossa, esse vídeo deu milhões de visualização, esse daqui deu 100, e isso vai mexendo com as nossas emoções. Então é muito pertinente, obrigado. Assim, o que você falou é algo que choca, porque é tão simples e que às vezes a gente mesmo não se dá conta de que nós estamos servindo ao Senhor sem o Senhor, né? É como se ele estivesse fora de toda essa obra, quando na verdade é ele que deveria estar aqui como mestre de obra, apontando o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, obrigado, foi um conselho assim muito inspirador. Pode ter certeza que eu vou reassistir isso aqui de novo. Vamos fazer cortes disso aqui para poder abençoar, porque é um conselho realmente precioso para que mais pessoas tenham acesso a isso também. E Du, é muito importante isso, sabe por quê? Porque tem irmãos nossos que estão desistindo do ministério, estão com burnout, eles estão com crise de ansiedade, eles estão depressivos e eles estão tirando as suas vidas, né? Por quê? Por quê? Porque eles estão andando sem gasolina do carro. Eles estão parando, eles não estão parando para abastecer. Eles estão rodando e forçando esse motor, que é a nossa estrutura física, forçando e dando pressão com o lado espiritual, quando ele não está abastecido. Então nós temos que parar. Tem cara que tá dizendo, tem cara que faz assim, ó. Ele abastece porque ele ganha um fôlegozinho, ele vai de novo e ele fica, sabe? Ele não dá uma reestruturada, ele não dá
repaginada no ministério dele, e é por isso que tem muita gente dizendo que o ministério é um fardo, um peso. Eu vejo hoje pastores desabafando nas redes, eu vejo hoje em grupos de pessoas, ninguém aguentando, está todo mundo sofrendo, constrangido no ministério. Deus não chamou ninguém a isso não, Duzinho. É verdade. A gente está tomando a obra de Deus como fosse nossa. E a gente está colocando todo o fardo de sucesso da igreja nas nossas costas. Deus não chamou você para isso, não, cara. Tem cara que fica olhando assim, pô, mas minha igreja não cresce há 10 anos. Eu não estou preocupado se tua igreja não cresce há 10 anos. Eu estou preocupado se todo domingo tu é fiel e expõe as escrituras, que eu duvido muito. Se alguém for fiel, se alguém estiver com o Senhor, expor as escrituras, a igreja não cresce em 10 anos. Cresce. Cresce. Porque ele é comprometido com a sua palavra. O Senhor é comprometido com a sua palavra, com a sua obra. Então, Tuzinho, assim, eu vejo hoje gente servindo gemendo. Gemendo de dor. Não, Deus não chamou ninguém para isso, não. O sofrimento, as lutas fazem parte do ministério. Sim, senhor. A igreja às vezes é ingrata, às vezes não reconhece nosso ministério. Sim, senhor. Mas o Senhor prometeu a sua presença consoladora e animadora junto com a gente. Ele disse, eis que estou convosco. Vão lá, pregue o evangelho, quem crê seja batizado. Ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Isso é Mateus 28:20. E eis que estou convosco até a consumação do século. Não temas, é a presença consoladora com Josué, Josué capítulo 1, famoso Josué capítulo 1, quando estava diante de Deus da transição para substituir apenas, simplesmente Moisés, aquele fraquinho lá, Moisés, não é? Aí Josué vai para o lugar desse cara, Deus diz assim, ei, meu filho, calma. Meu grande servo Moisés morreu mesmo. Mas eu quero que você saiba, eu te mandei, e eu estou contigo, e eu não te desampararei. O ministério sempre é maior, a mensagem sempre é maior do que o mensageiro, Duzinho. O ministério sempre é maior do que o pastor, sempre. Mas não precisa fazer gemendo. O Senhor é conosco. E se nós estamos servindo com Ele, tudo dará certo, Ele encaixará todas as coisas, seremos supridos, nossa família não passará necessidade. Nós seremos honrados pelo Senhor. Da maneira simples, não prometeu nunca a gente o luxo, mas o comer, beber, o vestir, isso não faltará à nossa casa. E a gente não precisa se desesperar com isso. Confiemos na presença consoladora do Senhor. Amém. Eu não vou acrescentar mais nada. Só quero te dar aí a oportunidade, né, de deixar suas redes sociais, falar aí como o pessoal te encontra para poder acompanhar o seu trabalho. Eu vi que recentemente você fez uma série de vídeos curtos também falando sobre o fruto do Espírito, né? Então são coisas importantíssimas, né? Então fala aí como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais. Isso. Você pode me encontrar tanto no Facebook como no Instagram. Eu tenho Sammy Anderson Oficial você bota @Sammy Anderson Oficial no Instagram e no Facebook Sammy Anderson, você encontra lá com facilidade, né? E eu queria pedir para vocês também seguirem o canal da Esperança BPC Tampa, né? Que vem coisa nova por aí. Eu não vou anunciar agora, mas vai vir coisa nova lá. Vocês fiquem ligados, tá? Em Esperança BPC Tampa, do Instagram e no canal do YouTube. Nós temos lá todas as pregações do domingo, toda a escola bíblica. Você visita lá, Esperança BPC Tampa, tá? Esperança BPC Tampa no YouTube. Você vai achar todas as minhas pregações. Tem muita coisa fazendo propaganda da sua igreja mãe, da minha igreja amada, né? De IP Novo Mundo. Tem muita coisa lá no canal do IP Novo Mundo também. Isso aí. Você pode encontrar a gente. Então, tá por aí. Eu tenho um projeto futuro de abrir um canal no YouTube. Já tá sendo trabalhada essa estruturação. Quem sabe o Duzinho também não nos ajuda nisso. Com certeza. Então, estamos aí para servir o rei. Amém, Samzinho. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um beijão para Kelly, um beijão para Sofia. Maria Vitória, nós nos vimos recentemente, mas também fica aqui registrado um beijo para ela, para todo mundo. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Como todo mundo diz, curte, segue, compartilha, né? Se inscreve no nosso canal aí, que você vai estar abençoando a minha vida, a vida da IPCMR, assim como a vida do reverendo Sammy também, que está trabalhando lá em Tampa, nos Estados Unidos, tá bom? Samzinho, meu muito obrigado, Deus te abençoe, meu querido, e até uma próxima oportunidade que seja breve. Amém. Tamo juntos, Deus te abençoe, Duzinho, um abraço, um beijo em todo mundo. Valeu, tchau, tchau.